Os irmãos para a leitura que encontra-se em Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versículo de número 18, versículo 16 a 18, e depois 24 e 25. Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 18, e depois verso 24 e 25. Assim diz a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Verso 24 e 25. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como seria bom para todos nós se pudéssemos, nesses 14 dias do Ano Novo, não tivéssemos tropeçado em algum pecado na nossa vida. Não é possível. Nem um pastor, nem a liderança, ninguém. Existe dentro dos eleitos de Deus, dos que foram chamados pelo Senhor, mesmo tendo a graça de Deus salvadora nas nossas vidas, ainda a mancha do pecado, a natureza velha do pecado, se encontra dentro de nós. Diante do texto lido, irmãos, quero compartilhar com a igreja, junto comigo, nessa grande batalha, a batalha constante do cristão. Isto é, enquanto há fôlego de vida, enquanto você vive neste mundo, é uma grande batalha espiritual. Ou seja, o cristão deve ter essa consciência de que a vida cristã é uma luta constante da velha natureza contra a nova natureza espiritual. Não há, de forma alguma, naqueles que compreendem a obra redentora de Cristo, um casamento entre a graça e, por exemplo, a lei. Há oposto. Não há esse casamento. O que temos, irmãos, presenciado nos nossos dias, não tão distante da própria experiência do apóstolo Paulo, é que alguns pregadores têm firmado isto, de que o homem é bom. O homem é muito bom. O homem é excelente. O homem tem uma generosidade incrível. Há pessoas que fazem uma obra graciosa de forma extraordinária. Envolve até milhões de recursos financeiros, fazendo projeto, isso, aquilo e acolá. Alguns anos atrás, não tão muito distante também, eu tive a oportunidade de conhecer ali o Hospital do Câncer, ali na cidade do interior, onde estava internado um irmão nosso na fé,
e fomos conhecer esse local. E chegando lá, nós vimos vários prédios e com placas, algumas delas com o nome dos artistas. Este prédio foi doado, toda a construção, por este fulano de tal ou por essa fulana. Há pessoas que investem no campo social, na cesta básica, distribui milhares de cesta básica todo ano. Às vezes até mensal, que multiplica em muitas cestas durante o ano. O homem é muito bom. Ele é tão bom que as pessoas chegam a dizer assim: o que ele faz já garantiu a eternidade. Esta é a pregação que a gente vê acontecendo também no seio de algumas denominações, dizendo que o homem também, ele não precisa tão somente da graça de Deus. A obra ou as boas obras também lhe garante a salvação. Não é isso que a palavra de Deus ensina. É exatamente nesse contexto que o apóstolo Paulo está triste, muito triste com esta igreja da Galácia. Após o seu nascimento, conforme registra Atos 16, registra que nasceu esta igreja na segunda viagem missionária de Paulo. E nessa viagem missionária de Paulo, nessa segunda, essa igreja então recebeu o evangelho da graça do Senhor. Recebeu a instrução da palavra de Deus, de tal forma que esta igreja que havia recebido o evangelho da graça do Senhor, agora, em pouco tempo, estava desviando dos princípios da palavra de Deus. Agora, aqueles irmãos judeus, um grupo pequeno, mas expressivo, a maioria era gentios, estavam forçando os gentios a fazer a circuncisão também, porque o caminho da salvação não era tão somente a graça, mas também a circuncisão. No capítulo 1 de Gálatas, verso 6, Paulo fica assim, perplexo, e diz o seguinte: admire-me que sejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho. Há um evangelho só, o evangelho da graça de Cristo. Mas Paulo vê que aqueles irmãos agora estavam deixando de lado os ensinamentos cristocêntricos, voltando aos seus pensamentos da velha lei, aonde tinham o conceito de que a circuncisão era o caminho da salvação, e agora estavam impondo àqueles crentes a que, através da circuncisão ou das obras, alcance a vida eterna. Esse rito do judaísmo, da circuncisão, era fundamental para a salvação. Absurdo. Não é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Paulo ainda vai dizer aos crentes da Galácia, e essa é uma mensagem para nós nos dias de hoje, para que não caiamos na mesma cilada e venhamos deixar o evangelho da graça de Cristo para abraçar um outro evangelho que é antibíblico, que não tem nada a ver com a obra redentora de Cristo. Paulo então vai dizer qual é a verdade desse evangelho. E vai dizer aos crentes da Galácia, no capítulo 2, no verso 16, ele vai dizer exatamente isso. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Está claro aqui a palavra de Deus
pregado pelo apóstolo lá no nascimento da igreja. Mas anos depois, Paulo toma conhecimento que esses irmãos estavam deixando de lado o evangelho da graça de Cristo para apresentar um outro tipo de ensinamento, de pregação, que não fosse o evangelho de Cristo Jesus. Amados irmãos, a igreja de Cristo vive esta batalha também nos dias de hoje. Infelizmente, há várias denominações que trabalham com tradições, relíquias, coisas, objetos e tantas outras coisas que mostram que se você fizer isto, ou se você adquirir isto, ou você tomar esse tipo de decisão, você está salvo. Não é mais o evangelho de Cristo Jesus. E a igreja de Cristo tem que estar atento a isto. Esse é um perigo fatal. Se nós não estamos atentos, podemos em pouco tempo deixar de ser igreja, ser um ajuntamento de pessoas, não para cultuar a Deus, não para ser a pessoa de Cristo centro, mas o homem sendo o centro das coisas. Graça e obra não se anda de mãos dadas. Obras, nós vamos entender, depois de justificado, como diz Paulo em Romanos 2, no verso 10, que diz: de antemão, uma vez salvo em Cristo, você naturalmente faz as boas obras, não para a salvação, porque já é salvo em Cristo Jesus. Então há uma guerra, há uma batalha. É como você lembra, como tempo de criança, jovens e até em acampamento, aquele cabo de guerra, né? Num lado puxa as obras, do outro lado a graça. E aí quem tiver mais forte vence. Não, aqueles que estão em Cristo sempre serão vencedores, porque não está sob o jugo da lei, e sim sob a graça. Paulo vai dizer algo interessante para esta igreja, em toda a sua carta, a palavra-chave: liberdade. No capítulo 5, verso 1, então ele diz qual é a palavra-chave da igreja de Cristo dentro da carta de Gálatas. Para a liberdade foi Cristo que nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Ou seja, nós não fomos chamados aqui para estar de novo sobre o jugo da escravidão. Ou seja, somos de fato novas vidas, somos filhos de Deus. Então, porém, a Bíblia diz que há uma batalha na nossa caminhada da vida cristã. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, há uma grande guerra espiritual. E nós precisamos estar atentos para não vacilarmos na nossa vida cristã nessa caminhada. O apóstolo Paulo, então, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz algo muito interessante sobre a questão da nossa vida cristã em relação à graça de Deus e não à obra. Diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 12: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver sobre ou segundo a carne. Mas ele diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, ou pela obra da graça de Deus, então mortificardes os efeitos do corpo, então certamente vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que nessa caminhada da vida cristã há uma grande guerra, mas a natureza da nova vida se fortalece na medida que nós temos a certeza de que somos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas 5, então, vai mostrar, e que não carece aqui de descrever os fatos de cada um deles, mas diz aqui no capítulo 5, no verso 19 a 21, quais são as obras da carne, quais são
os requisitos que levam o homem à morte, à destruição da sua vida física e espiritual, as obras da carne. Então Paulo está dizendo que isso aqui não faz parte daqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Então, diante disso, irmãos, o que nós temos como igreja do Senhor? Que nós somos guiados, nós somos abençoados por Cristo Jesus. Por isso, diz Paulo, mais uma vez, enfatizando a importância de que nascemos de novo. Diz ele, como palavra de Deus: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos por Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, e herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo, e se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Diante disso, irmãos, o que Deus espera de nós nessa caminhada, principalmente nossa primeira ceia do Senhor nesta noite? Batalhando constante, né? Esta batalha constante do crente na caminhada da vida cristã. Primeira coisa, crucificar a velha natureza. Irmãos, o verso de número 24 de Gálatas 5 diz isso. O que ele espera de nós? Diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Não posso imaginar, irmãos, que uma pessoa comprada pelo precioso sangue de Jesus, na sua declaração de fé, na sua pública profissão de fé, na comunhão da mesa do Senhor, ainda tem saudade da velha natureza. Não posso imaginar, irmãos, que nós que vemos o preço tão alto que não sabemos calcular, e não dá para calcular o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, morrendo no seu lugar e no meu lugar. Ainda eu tenho saudade, ou nós temos saudade da velha natureza. E de vez em quando nós estamos lá fazendo algo que engrandece o inimigo das nossas almas. Os que estão em Cristo, irmãos, crucificaram as coisas da velha natureza. Não alimentar a carne, que são obras da carne. Não alimentar. Infelizmente, irmãos, às vezes nós ficamos estarrecidos, tristes, de ver ali e acolá no Facebook de irmãos fazendo coisa que não engrandece o nome do Senhor. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 3 que nós não pertencemos à lei, e sim à graça. E diz as seguintes palavras: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Não há obra nenhuma na lei que nos salva, mas toda a lei aponta para Cristo Jesus, aquele que nos restaura de toda a condenação. Ele mostra, ele aponta o meu e o seu pecado, mas não tem poder salvífico, porque se a lei tivesse, não teria necessidade de Cristo vir. Cristo veio por causa da graça. Diz mais: é porventura Deus somente dos judeus? Não. Ou é também dos gentios? Sim, também dos gentios. E visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, também o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O que confirmamos a lei? Porque ela aponta o meu pecado, o seu pecado, mas a resposta da nossa salvação está em Cristo Jesus.
Por isso, irmãos, nós não podemos esquecer disso, porque é isso que a lei faz. Diz capítulo 3 ainda de Romanos, no verso 20, ele diz assim: visto que ninguém será justificado dele por obras da lei, em razão pelo qual a lei vem pelo pleno conhecimento do pecado. Então a lei, ela descreve e mostra a sua podridão de pecado, a minha podridão de pecado, se eu não estiver alimentando do Espírito. Crucificai a velha natureza. Fazei morrer, irmãos, dia a dia, o velho homem, e enchendo do Espírito. Mas Paulo vai dizer uma outra coisa importante, nessa batalha constante do cristão. E ele diz outra coisa: viver no Espírito. Não é só crucificar a natureza, mas viver no Espírito. Gálatas 5, verso 25, parte A, diz o seguinte: se vivemos no Espírito. É isso que Deus espera da sua igreja. E como é viver no Espírito? É viver cada momento pela fé na palavra de Deus. Quando Moisés começa a despedir do povo e recebe ali a ordem de Deus para chamar Josué, para que Josué tenha a sucessão de conduzir o povo à terra prometida, Deus diz, por inspiração divina, depois a Josué, capítulo 1, versículo 7, diz assim: olha, serás bem-sucedido, será vitorioso, se viver no Espírito. De que forma? Praticando a palavra de Deus, não desviando nem para a esquerda nem para a direita, mas de conformidade à palavra de Deus. Viver no Espírito. O salmista, quando ele abre o saltério, no Salmo 1, ele diz que tem aqueles que gostam de sentar na roda dos escarnecedores. Tem aqueles que têm prazer de escarnecer as coisas de Deus. Aqueles que sentem privilégio de ouvir o conselho dos ímpios. Mas aquele comprado pelo precioso sangue de Jesus, a sua atitude é outra. Está no verso 2. Antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que bom, irmãos, se nós pudéssemos caminhar assim, como eleito de Deus, como povo de Deus, crucificando a velha natureza e vivendo no Espírito. Na vida do cristão não existe, irmãos, libertinagem. Essa é uma verdade. Libertinagem é para aqueles que não são de Cristo. O cristão, ele tem uma vida de santidade, de pureza, porque ele foi justificado por Cristo Jesus para viver essa vida de santidade e não ser um libertino. Viver no Espírito é ser um cristão autêntico, estar em plena comunhão com o Senhor, e nessa intimidade com o Senhor, ele vive a sua palavra, ou a palavra de Deus, diariamente no seu viver. Então, viver no Espírito. Isso que Deus espera de nós, nesse novo ano, nessa caminhada que nós estamos na vida cristã. Mas ele vai dizer um ponto, terceiro ponto, que diz o seguinte: não só viver no Espírito, mas também andemos no Espírito. Andar no Espírito. Verso 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, andai, e não jamais com as coisas da carne. E aí ele descreve no verso 17, há uma guerra, há uma batalha, uma luta entre a obra do Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Não há casamento para isso, irmãos, não há. Então, aqueles que são nascidos do Senhor, ele deve andar no caminho do Senhor, e não nos caminhos, ou no caminho das trevas. Paulo, quando escreve, diz assim:
depois ele falar da obra da justificação e sendo justificado por Deus, no capítulo 5, no capítulo 6, verso 4, ele diz assim: andemos em novidade de vida. É isto. Eu vou participar da mesa do Senhor, você vai participar da mesa do Senhor, mas vivendo em novidade de vida. E o que é novidade de vida? Está em Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito. Ele produz isto na vida do eleito de Deus. O fruto do Espírito, ele começa a descrever com o amor e vai se estendendo tudo aquilo que é importante para mostrar a marca daqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Moisés, depois de ter atirado a primeira tábuas da lei, quando o povo estava adorando um ídolo, criado, porque Moisés havia demorado algum tempo, o povo não aguentava mais, criou um ídolo para si, um bezerro de ouro. E depois Deus vem e condena aquele povo, mais de 3.000 pessoas são mortas por causa daquilo, mas Deus vem agora e diz: Moisés, vem que eu vou dar de novo as tábuas da lei. E entregou as tábuas da lei para aquele povo. E depois de entregar as tábuas da lei, Deus disse a Moisés: diga ao povo que se prepare para a caminhada da vida cristã. Mas ele diz algo que precisa ser lembrado por nós também, quando ele diz o seguinte, depois de receber as tábuas da lei: andar na nossa vida cristã, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, o vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Irmãos, se nós crucificarmos a carne, viver no Espírito e andar no Espírito, irmãos, claro que Deus vai abençoar. Claro que Deus vai dar uma bênção sem medida na sua casa, na minha casa, na nossa família, na nossa parentela. A alegria de você ver seus filhos crescendo, casando, seus filhos dando frutos, netos, coisas maravilhosas vão acontecendo na vida dos eleitos de Deus, na medida que eles andam de conformidade à palavra de Deus. Mas se não obedecer, Deus vem e visita para nos repreender, como Deus repreendeu Paulo, usando Paulo para repreender os crentes da Galácia. O apóstolo João, ele vai exatamente enfatizar de que nós precisamos viver, então, a nossa vida cristã nessa batalha. E que ele diz algo muito interessante para nós compreender a importância de crucificar a velha natureza, viver no Espírito e andar no Espírito. Ele diz assim, o apóstolo João: aquele que diz que permanece nele, ou seja, aquele crente que diz que permanece em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. Então, se eu creio em Cristo, então o meu caminhar, as minhas ações tem que ser igual a de Cristo. Uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de obediência à palavra de Deus. Paulo vai ainda, irmão, enfatizar que esse andar nos implica algo maravilhoso na nossa vida cristã. Então ele diz algo que nos fortalece na nossa vida cristã, e quando ele diz que Deus espera de nós, neste andar, que seja de consonância à palavra de Deus. Então diz o apóstolo Paulo, nas seguintes palavras, no capítulo 2, versículos 6 e 7 de Colossenses: ora, como recebesse Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, nós temos Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então, andemos como Ele. Nele, então, nós somos o quê? Ratificados, edificados, confirmados na fé, tal como fosse instruído, crescendo em ações de graça. Então, irmãos, temos pela nossa frente a mesa do Senhor. Mais um privilégio que Deus está concedendo a mim e a você.
o privilégio do novo ano, o privilégio de estarmos no culto ao Senhor, cantando, olhando para a cruz, vendo o que Ele fez por nós, reconhecendo a grandeza, a profundidade do amor de Deus na nossa vida. Mas Ele quer que nessa batalha constante do cristão, nós tenhamos a coragem de crucificar o eu, a velha natureza, e viver no Espírito e andar no Espírito. Que o Senhor assim nos permite que haja vitória na sua vida, na sua família e na família da fé. Que Deus o abençoe. Amém. Irmãos, nós nos preparamos para a ceia.